A Clarice disse: se eu tivesse que dar um título à minha vida, seria A Procura da Própria Coisa, que é a indagação permanente, né? Clarice é sempre isso. Clarice vai fundo nas coisas, Clarice vai no âmago das coisas, ela vai na essência, na origem. Essa é a busca permanente da obra dela, né? Da indagação do estar no mundo. O meu vínculo com ela é muito longo. Eu, garota, lendo na escola Os Laços de Família, já foi um conto que me impactou. Quando eu assisti um show da Maria Bethânia, Estranha Forma de Vida, a Bethânia declamava vários autores, um deles era Clarice Lispector. Isso foi em 1981. E eu me lembro que isso foi muito impactante para mim. Daí para chegar na pesquisadora, né, na biógrafa, teve um tempo, até eu ingressar na universidade, na Faculdade de Letras, e aí sim eu comecei a mergulhar na obra da Clarice. Quando eu resolvi fazer o Eu Sou Uma Pergunta, que foi a biografia que a Rocco publicou em 1999, isso foi um projeto que eu comecei no mestrado na PUC-Rio. Para você escrever uma biografia, você precisa que esses acervos estejam preservados. A importância de se pesquisar, de se preservar, de se tornar visível para a população de uma maneira geral, dos arquivos públicos, da documentação pública, surge na Revolução Francesa num contexto de democratização, num contexto de luta contra a tirania, num contexto de liberdade. Os arquivos públicos acabam contribuindo para a formação do próprio espírito de nacionalidade. Foi e é fundamental a pesquisa nas instituições que preservam a nossa memória. As memórias estão tão presentes ainda nos descendentes desses imigrantes judeus que viveram na Praça 11, que eu acho que isso, do ponto de vista da história, da memória da cidade, da própria história da comunidade judaica, é muito importante. Quando a gente vai fazer pesquisa sobre o lugar, existe o Fundo Samuel Malamud, que foi doado pela família, está depositado no Arquivo Geral da cidade do Rio de Janeiro. É uma pessoa que viveu o lugar, que tinha uma relação com o lugar. E o Samuel, nas memórias dele, conta da importância da imprensa judaica. Aqui na Praça 11, você tem o Museu da Imagem e do Som, que também tem muitas fotografias, tem depoimentos de antigos membros da cultura brasileira, sambistas, que também têm memória desse espaço aqui da Praça 11. Temos no Rio, na Rua México, o Museu Judaico do Rio de Janeiro. Nesse museu, além de uma parte grande bibliográfica, você tem uma biblioteca muito boa, você tem fontes primárias de pesquisa, isso é muito importante. Jornais e revistas publicados durante quase um século no Rio de Janeiro. Então também é um arquivo importante de ser pesquisado. Existem as instituições judaicas também que podem ser consultadas e pesquisadas. O Arquivo Nacional é uma referência de espaço de pesquisa, disponibilizar, digitalizado, por exemplo, os registros de entrada de estrangeiros no Brasil. Isso é muito importante porque você consegue mapear a chegada de certos navios, os imigrantes, a origem de onde eles vieram, a questão dos nomes, às vezes as mudanças de grafia. Quando eu comecei a pesquisar o Eu Sou Uma Pergunta, eu encontrei aqui no Arquivo Nacional, por exemplo, os processos de naturalização, tanto de Clarice quanto das irmãs, do pai, de parentes. Isso possibilitou descobrir o nome original de cada um dos parentes, inclusive do dela, a data de chegada ao Brasil, o passaporte da família em Bucareste, pérolas, né? São as fontes primárias que a gente diz. Nós que trabalhamos, tivemos o privilégio de ainda poder fazer depoimentos, entrevistar, fazer depoimentos orais, Eu, no meu caso, com imigrantes judeus, era um método de trabalho, mas é uma constituição de fonte primária de pesquisa. Eles não ilustram, não, ao contrário, eles são fontes verdadeiramente de pesquisa. A Teresa teve o privilégio de poder entrevistar a Tânia Kaufmann, irmã da Clarice, nascida na Ucrânia, e que casou aqui no Grande Templo. O viver era tão intenso nessa região da cidade que foi construído este Grande Templo aqui nas proximidades. Foi comprado um terreno com a ajuda da comunidade e inaugurado o Grande Templo para ser uma referência da comunidade judaica. Praça 11 é conhecido pelos cariocas como o berço do samba, como um espaço importantíssimo da cultura negra na cidade do Rio de Janeiro. Basta ver a presença do sambódromo aqui perto, o monumento ao zumbi, que são marcos da cultura de um grupo que viveu nesse lugar e que marcou culturalmente esse lugar, mesmo que a Praça 11
como a praça que a gente conhece não exista mais, ela foi demolida na década de 40, já na construção da Avenida Presidente Vargas. Esse viver, no caso dessa presença negra, criou esses marcos, né? Esses monumentos na cidade. Do ponto de vista da presença judaica, é muito importante assim, entender que quem veio desse grupo de imigrantes judeus, especificamente o grupo de imigrantes judeus da Europa Oriental, ele acaba se estabelecendo e criando marcas da sua cultura. Então aqui ele podia falar o Yiddish, ele podia comer comida kasher nas pensões judaicas, que eram na maior parte de senhoras judias. Havia também um restaurante conhecido, o restaurante Schneider. O restaurante Schneider também é muito interessante, ele tinha um cardápio em língua Yiddish e em português. Um outro aspecto que é importante chamar a atenção seria a imprensa judaica. Você tinha tipografias em Yiddish desde os anos 20, os anos 30 e 40, né? Depois Getúlio acabou proibindo a publicação de impressos em língua estrangeira, mas se tinha uma produção muito grande de jornais. Esse imigrante judeu vai constituindo aqui, né, um espaço de viver, mas sempre em relação e vivendo a cidade do Rio de Janeiro. O fato de estar perto aqui da Central do Brasil, né, e também da Leopoldina, fez com que esse imigrante judeu acabasse criando clientelas em outros bairros da cidade. Então esse imigrante segue, por exemplo, para Madureira, para Olaria, Tijuca, que depois foi um bairro que recebeu uma comunidade, que ali restabeleceu também um modo de viver judaico ao fundar sinagogas, ao fundar escolas. A família Lispector, inclusive, morou na Tijuca, né? É muito importante poder ver essas novas investigações relacionadas à história e à biografia da Clarice Lispector. Quando a gente vai a uma fonte, quando os pesquisadores vão aos arquivos, a gente vai em busca de respostas. Lógico que a gente pode se surpreender, a gente não pode definir o que a gente vai encontrar previamente. Mas essa documentação ela é muito surpreendente. A gente encontrando documentação de polícias políticas com informações sobre a Clarice Lispector, que era algo absolutamente inesperado. Uma do governo Dutra e outra da ditadura. Documento público pode servir meramente administrativo, pode ser legal, e esse é um curso documental que a gente está falando de processos de perseguição política. Ao longo da história, quando os governos fazem isso, eles não fazem à toa. Eles têm focos de perseguição. Então essa documentação traz para a gente, na verdade, muito mais perguntas do que respostas. Esse do governo Dutra, ele tem muito mais mistérios em torno dele. É a origem judaica dela, é a origem dela numa república que faz parte da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, é a rede de relações que ela tinha naquele momento, que é uma ficha resumindo informações. Para aquela ficha ficar pronta, era o processo final de uma investigação. A polícia política, ela peca, mas nunca pela falta, pelo excesso. Então, se há uma mínima suspeita de alguém, vai procurar juntar o máximo de informações possíveis sobre aquela figura. Quantos outros documentos não foram feitos antes, em quais órgãos a gente não sabe, levantando informações a respeito dela, e só dela. Essa ficha dela faz parte de um outro corpo muito maior. O documento público, ele é a base da memória nacional, é a base da história nacional. A gente precisa que a população tenha mais acesso a essa documentação. A gente precisa de uma política de valorização do funcionário público, dos funcionários dos arquivos, do funcionário do Arquivo Nacional, que a gente tem em particular. A gente precisa de uma política de preservação, de cuidado desse documento. A gente está falando da memória nacional, a gente está falando da história nacional. Isso não pode se perder. No período da ditadura, a gente já tem mais uma ideia um pouco mais clara. Ali você já tem uma documentação que a gente vê que tem referências como destinatários de vários órgãos diferentes. A informação mais clara que a gente tem é de uma ligação dela, ainda que por afetividade, que possa ser com o movimento estudantil. O movimento estudantil é o foco, mas a Clarice está ali, sendo solidária. Então ela passa a ser um objeto de atenção também. Agora, é só isso? A gente não sabe. A gente precisa aprofundar mais e mais pesquisar. Não há uma garantia de que a gente vai encontrar. Se a gente não encontrar nada, a gente não está perdendo nada. A gente já encontrou alguma coisa que levanta uma série de questões que podem ser complementadas com dados biográficos até de outras pessoas. Agora, se a gente encontrar mais documentação a esse respeito,
A gente está encontrando no mundo. Esse arquivo da Clarice marca a necessidade que a gente tem de preservar os arquivos, preservar a documentação pública. A gente está falando de uma documentação pública, tá? Que o governo não é dono. O governo, ele tem a guarda. Preservar essa documentação, preservar os documentos públicos, é preservar a democracia, lutar pela democracia do Brasil, é lutar pela memória, pela identidade, pela história do Brasil, no nosso caso particular, da Clarice. O livro, ele é muito rico de material que é novo, que é inédito, do início ao fim. A Procura da Própria Coisa é um material que não só é o resgate do Eu Sou Uma Pergunta, com o acréscimo de um capítulo novo, também é uma homenagem aos professores universitários, aos pesquisadores, aos arquivos públicos. Essas obras só existem porque existem esses profissionais, existem essas instituições.